Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. Estamos todas as terça-feiras às 19 horas e você é o nosso convidado para participar deste podcast que tem abençoado a vida de famílias. Pessoas têm sido curadas, têm sido impactadas com o poder da palavra de Deus. O Papo de Bíblia é a maneira que nós encontramos para evangelizar, para falar do amor de Deus para todas as pessoas do mundo. Então eu peço você, vai lá no nosso canal, no YouTube, clica, se inscreve, envia para os seus amigos. Nós vamos fazer sempre no final do nosso programa orações em prol da sua família, em prol da sua finança. E Jesus tem abençoado pessoas através desse propósito tão bonito do Papo de Bíblia para inspirar pessoas e impactar vidas. Eu, Márcio Leão, e o nosso pastor Daniel Silva, nós estamos aqui toda terça-feira. Você tem um encontro conosco para ser abençoado, não é verdade, meu pastor? É isso aí. E vamos já convidando a você para poder se inscrever no nosso canal. Clique aqui embaixo, já compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com seus contatos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, abençoar a sua casa através desse tempo precioso que compartilharemos uma palavra profética, uma palavra do céu, e tenho certeza que será bênção para você. Então não perca tempo, se inscreva no canal também. Se você puder, envie para o máximo de pessoas que você puder no seu WhatsApp, em qualquer meio que você tiver agora para compartilhar essa palavra. E vamos dar início a essa palavra aqui, que vai ser bênção para as nossas vidas hoje. Amém. Antes de iniciar, nós fizemos um desafio aqui. Se nós fizéssemos 100 inscritos, nós ia convidar uma pessoa de casa para que pudesse estar aqui no Papo de Bíblia com a gente. E nós já estamos com 115 inscritos no canal do YouTube e já batemos 1000 seguidores, no Instagram. Então, você que vai assistir esse episódio, coloca aqui eu quero, nós vamos estar selecionando, depois nós vamos fazer um sorteio e vamos convidar nos próximos episódios para que um convidado de casa possa estar aqui, batendo um papo de Bíblia e abençoando pessoas. Falando porque não existe nada melhor para aqueles que amam a Jesus, falar de Jesus, falar do amor de Deus, e a gente faz através da Bíblia Sagrada. Então, já coloca aí, eu quero, e você vai estar concorrendo, um sorteio para que você possa estar aqui falando do amor de Jesus. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, junta a sua família e vamos nesse tema. E hoje nós vamos falar um tema impactante que é: uma palavra de Deus é suficiente. Uau. Então, a palavra de Deus ela é o suficiente. Se Deus liberar uma palavra para sua vida, essa palavra já está liberada. Sim. E eu quero basear aqui no Salmo de número 107. Eu gostaria que você fizesse a leitura do Salmo 107 na sua casa, mas eu quero deixar aqui nesse tema só o versículo de número 20. E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou de sua destruição. Então, nós vamos dar o tema que uma palavra de Deus é o suficiente. É suficiente para quê, pastor Daniel? Para te curar, para te livrar da sua dor, para livrar você da sua destruição, para livrar você desse caos, para livrar você da sua angústia. Então já vai aqui a primeira palavra do céu, a palavra profética para a sua vida. Uma palavra de Deus é o suficiente. Você que está precisando de uma cura, receba a cura no nome de Jesus. Você que está passando por uma angústia terrível, receba o alívio neste momento de angústia no nome de Jesus. Que cesse esse mal que está lhe perturbando, porque o Senhor está liberando uma palavra para a sua vida. Nós começamos já, pastor Daniel, contudo, liberando uma palavra do céu, liberando uma palavra profética. E fala para nós, meu pastor, o que você acha sobre a palavra de Deus ser única e suficiente? Fala para nós aqui, o que você tem para nós aí nesse texto que está preparando aí na Bíblia, e vamos entrar aqui no Papo de Bíblia. Primeiramente, falar que a palavra de Deus muda tudo é uma verdade, é um fato. Um princípio aqui que se encontra no livro de Gênesis, o princípio, no capítulo 1,
e no verso de número 3, e disse Deus, haja luz, Olha. e houve luz. A terra era sem forma, era vazia, estava totalmente desassolada, estava totalmente sem forma, escura, em trevas, mas a palavra de Deus trouxe luz, e a luz trouxe ordem. E o Senhor, ele vai falando, e tudo que ele fala gera vida. Tudo que ele fala acontece. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus atemporal. Ele não é limitado a tempo, a espaço, a estação. Ele não é limitado à nossa cronologia humana. O nosso Deus, ele é eterno. Ele habita acima da eternidade porque ele é o Pai da eternidade. E é interessante o que o livro de Isaías vai dizer, complementando aqui esse texto, Isaías capítulo 55, verso de número 10, que diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam toda a terra, e fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Sabe, tem muita gente enganada, pastor Márcio, tem muita gente enganada. Porque Deus, ele não promove pessoas, Deus não promove o homem, Deus promove a sua palavra. Deus não tem compromisso com nada a não ser a sua palavra. E se Deus, ele é o Pai da eternidade e habita na eternidade, em um espaço que não é delimitado pelo tempo, pela cronologia humana, tudo que Deus faz já aconteceu, já é uma realidade. O próprio apóstolo vai escrever que Deus, ele traz à existência as coisas que não existem como se já existisse. Verdade. Porque quando Deus fala, já aconteceu. Quando Deus diz, a palavra dele, para mim, é tão poderosa a palavra de Deus, que até hoje, quando ele disse haja luz no início, até hoje essa palavra ecoa na eternidade. Até hoje ela é viva na eternidade. Por isso que quando Deus fala, nós precisamos confiar que uma palavra de Deus muda tudo. Eu quero falar com quem está nos ouvindo, pastor, e dizer para você que talvez se encontre em uma situação que a sua vida esteja sem forma, vazia, sem sentido, de uma maneira assim que você não consegue compreender, mas eu quero dizer que uma palavra de Deus muda toda a sua história, toda a sua trajetória. Uma palavra de Deus traz luz, traz ordem, traz forma, coloca as coisas no lugar, e eu profetizo no nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, que essa palavra já está sendo liberada sobre o teu coração. Haverá um antes e um depois, porque a palavra de Deus já foi liberada. E se Deus disse, já é. Aleluias. Então uma palavra de Deus é o suficiente. É o suficiente. E trazendo aqui no Salmo 107, eu quero destacar 3 fatos do Salmo 107. Primeiro fato é a bondade de Deus. Segundo fato, o poder do clamor. E o terceiro fato, o poder da palavra de Deus. Por que uma palavra de Deus é o suficiente? E quando eu trago aqui o primeiro fato, nós precisamos entender, meu pastor, que independente da situação que nós estamos vivendo, precisamos louvar o nome de Deus, adorar o Senhor. O salmista começa dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Quando você lê esse salmo de 107, por 5 vezes ele repete esse verso. Olha que interessante. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade para sempre. O que eu aprendo com isso? Independente da luta que você está passando, você tem que louvar a Deus. Você tem que adorar o Senhor. Porque nós vamos começar esse salmo dizendo, e logo em seguida, uma grande adversidade, as pessoas vão passar aqui. O povo vai passar. E quando termina a adversidade, esse verso aparece de novo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O que eu aprendo?
Você, quando você adora o Senhor, independente da situação que você está passando, você está adorando a Ele, porque você sabe que Deus vai te livrar. Você sabe que uma palavra de Deus é o suficiente para passar por esse momento de luta, para passar por esse momento de adversidade, porque você já canta, porque não pela situação que você está vivendo, é pelo Deus que é, pelo tamanho do Deus que você conhece que está na sua vida. Eu não sirvo ao Senhor Jesus pelo que Ele faz na minha vida. Eu sirvo ao Senhor Jesus porque Ele já fez na minha vida. Ele já me deu a salvação, Ele já morreu por mim, Ele já me abençoou, Ele já mudou toda a minha vida, todo o rumo da minha vida, da minha história, me dando a oportunidade de servir a Ele. Então eu louvo ao Senhor por isso. Então, vai aqui uma dica para você. Adore ao Senhor, independente da situação que você está vivendo. Está passando pelo momento de luta, está passando pela adversidade, está passando pelo mal. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tá tudo bem, tá vitória, tudo. Glória a Deus. Nós precisamos adorar a Deus, independente da circunstância que vive. Essa é a primeira coisa que eu vejo, esse é o primeiro fato. O segundo fato é o poder do clamor. Olha que interessante. Nesse Salmo 107, por 4 vezes essa palavra acontece. Olha só. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade. Por 4 vezes. Olha o poder do clamor. Em 4 situações, clamaram ao Senhor na hora da sua angústia, e o Senhor livrou. Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa quantas vezes você clama, Deus está ali para te ouvir. O Salmo 46 primeiro vai dizer que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando você está angustiado e você clama, você está tirando o controle que você tem e está falando para Deus, Senhor, não posso resolver. Porque oração e clamor são 2 coisas diferentes. A oração, ela vai falar de intimidade. Jesus ensinou os discípulos a orar. Sim. No capítulo 6 de Mateus. Por quê? Jesus está ensinando como se relacionar com Deus. Sim. Mas quando fala de clamor, clamor é grito, clamor é desespero, clamor está fora do seu alcance. Então, todos os fatos que acontecem aqui no capítulo de número 107 do Salmo, você vai ver o quê? Eles clamando no momento de desespero, no momento de dor, no momento que eles falam assim, nós não conseguimos mais resolver. Eles estão angustiados, porque está fora do seu alcance. Está fora de que qualquer uma pessoa consegue resolver. É como você vê um pai de família que vê o filho doente e no desespero ele vai gritar. Ele está fazendo o que? Ele está clamando. Nós vimos esse fato no grito que parou Jesus, que é o cego de Jericó. Ele dá um grito, Jesus, filho de Davi. E quando as pessoas estão ali, fica quieto, a palavra fala bem assim, e clamava o cego ainda mais. Ele não estava preocupado com a multidão, ele estava preocupado com o seu milagre. E o grito dele parou Jesus. Então, nós temos o clamor, que é uma arma poderosa para que nós possamos chamar a atenção de Deus. Porque quando nós clamamos, nós estamos falando para Deus, eu não consigo, eu preciso de ti. E quando você vai ver o texto aqui, uma palavra de Deus foi o suficiente para resolver o clamor dessas pessoas que estavam angustiadas. Então quero liberar uma palavra profética para você que está em casa. Clame ao Senhor, porque Ele é bem presente na hora da angústia. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que você está sentindo. Ele está vendo Aleluia. O que você precisa. E Ele vai se levantar. Ele vai se colocar de pé para te dar sua vitória. Então, o segundo fato que eu aprendo é o poder do clamor. Então, anota isso. Primeiro fato é adoração. Eu estou adorando, independente da situação que eu estou vivendo. Se estou na crise ou se eu estou na abundância, eu estou adorando. Segundo fato é o clamor. Independente se eu errei, se eu falhei, independente, tu tá angustiado, clame ao Senhor. E o terceiro fato é o poder da palavra de Deus. É o texto que nós lemos. Sim. E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder
de transformar qualquer situação. Ah, tá muito difícil. É cura. É impossível. O médico já deu um laudo que não tem jeito. Deus dá jeito. A palavra dele sara. Mateus 8,8 diz que aquele centurião chegou até ele e falou com ele: meu servo está em casa, está para morrer. Jesus falou: eu vou curá-lo. Jesus já tinha declarado que ia lá dar saúde a ele. Mas ele falou assim: não, eu sou homem de autoridade. Uma palavra que você dizer aqui, meu servo vai ser curado lá. Aquele moço entendeu o mundo espiritual. Aquele moço entendeu que Jesus tinha o poder de fazer pelo poder da palavra. Então, uma palavra de Deus é o suficiente, foi suficiente para aquele centurião chegar em casa e ver o seu servo curado. E é suficiente para você também que está enfermo receber a cura. Para você que está com problema no casamento falar assim, não tem jeito. É o suficiente para a restauração do seu casamento. É o suficiente para aquele seu filho que está aprisionado nas drogas ser livre das drogas e ser um homem de Deus. Uma palavra é o suficiente. Nós precisamos, pastor Daniel, acreditar nessa palavra e aqui, como nesse salmo, nos inspirar e saber que uma palavra de Deus é o suficiente para que nós possamos viver a manifestação da sua glória. Interessante, pastor Márcio, que o senhor citou aí, o primeiro ponto, né? Louvar a Deus em todas as circunstâncias. E tem muita gente que tem uma perspectiva de crítica para Miriam. Eles falam que Miriam, nós não podemos ser como Miriam, muitos, né, que tem essa interpretação crítica a respeito da atitude de Miriam, que só louvou após a passagem do outro lado do Mar Vermelho, né? O texto fala que Miriam, ela canta após atravessar o Mar Vermelho, juntamente com todos que estão à sua volta, e tem muitos que criticam e trazem essa interpretação, mas para mim, eu aprendi que Miriam, na verdade, ela não sabia que o mar ia se abrir. Miriam não sabia o que ia acontecer. Miriam nem imaginava o que poderia acontecer. O que ela sabia é que Deus iria fazer algo, mas o que seria ela não sabia. Só que olha que interessante, Miriam, mesmo ela não sabendo o que aconteceria, ela colocou o tamborim na sua bolsa. Quem que se preocupa em levar um instrumento na sua saída, na sua viagem? Não, peraí, eu tenho que voltar porque eu esqueci na minha mala aqui de viagem o meu pandeiro, o meu tamborim. Quem se preocupa em levar? Mas ela tinha a intenção de adorar, de exaltar ao nome do Senhor, independente daquilo que ela estava vivendo ou vendo. O que eu quero dizer é que ela se preparou, ela se antecipou, e ela só tinha o pandeiro para tocar do outro lado, e ela só louvou do outro lado, só adorou do outro lado com seu instrumento, porque ela se preparou antes, mesmo não sabendo que o mar iria se abrir. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele se agrada daqueles que se preparam para a vitória, que tem a palavra como vivem a palavra como se já estivesse acontecendo de fato, como se já fosse uma realidade. Deus nos chama isso, a viver uma palavra como se fosse uma realidade. É como se alguém tivesse caindo de uma altura muito grande e pendurado ali por uma corda, e essa corda, nessa ilustração, seria a palavra. Eu não solto por nada, ela é que me dá vida, ela que me dá segurança, ela que me garante a vida. E você não pode, de maneira alguma, duvidar da palavra de Deus. Aleluia. Uma vez que você acredita, a palavra de Deus diz que todos aqueles que creem no Senhor, que Ele é galardoador daqueles que buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé. Precisamos viver como se já estivesse acontecendo a palavra que foi liberada do Senhor. Por quê? Porque essa palavra muda tudo. Ela muda a sua atitude, ela muda a sua mentalidade, ela muda o seu modo de ver as coisas, ela muda a perspectiva, a forma com que você enxerga as coisas, a forma com que você ora.
A palavra de Deus é suficiente. E Deus, ele não vai fazer. Deus já fez. Olha que Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ele não vai fazer. Ele não está pensando em fazer. Ele já fez. Por isso nós precisamos ser como Miriam, nos preparar para a palavra que já foi liberada, para as bênçãos que já estão ao nosso favor. E é interessante, falando sobre a palavra, que na verdade eu tenho para mim que a Bíblia deveria, se eu posso assim dizer humildemente, começar pelo Evangelho de João, porque foi exatamente aquilo que João disse aqui, que está revelando o que aconteceu em Gênesis capítulo 1. E ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. E todos aqueles que estavam no princípio com Deus, a palavra que estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então nós vamos ver aqui que João, ele vai dizer: eu não sou a luz, eu vim para testemunhar daquele que é a luz. E aqui tem uma revelação que essa luz que o próprio Deus vai dizer no início é o próprio Jesus, que é revelado, que é manifesto, porque ele verbaliza Cristo. E uma vez que o verbo se faz carne, ele traz ordem, ele traz restauração, ele traz alegria, ele traz vida, ele traz resposta. Eu não sei, talvez o que você precisa, e você está me ouvindo agora, eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei o que está causando ansiedade, preocupação na tua mente, mas eu quero dizer para você que Jesus é suficiente. A palavra de Deus é Cristo. Ele é a exata expressão da palavra de Deus. Ele é o próprio Cristo, ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo. Então o que você precisa, o que eu preciso, nós precisamos é de Cristo, e Cristo é suficiente, seja em qualquer área da sua vida, porque uma vez que temos a convicção de que Cristo é a palavra, de que Cristo habita em nós, ele é o Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, o Deus que habita dentro de nós. Ele está com você aí, ele está conosco. Amém, pastor Márcio? Isso, meu pastor. E falando sobre o poder da palavra de Deus, eu quero ler um texto aqui que eu gosto muito, de Isaías 45, a partir do versículo 12, que diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei a minha ordem. Olha, Deus fez. Você já parou para pensar o universo? Tudo foi Deus que fez. Por meio do quê? Da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. O Salmo 24 primeiro diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O nosso Deus é o que tem o controle, o domínio de tudo. O salmista, no Salmo 115, verso 1, diz que o Senhor faz tudo aquilo que lhe apraz, isso é, tudo aquilo que ele quer. Ele é Deus, ele é soberano. E sabe o que é interessante? Quando eu vejo lá no capítulo de número 8 de Mateus, no primeiro versículo, aparece um leproso. E aquele leproso, ele vem correndo, porque ele não podia estar no meio do povo, e ele vai se prostrar diante de Jesus, e vai adorar, e vai reconhecer Jesus como Emanuel, que é o Deus conosco. Ele vai conhecer Jesus como Cristo, e ele adora, e ele faz uma pergunta: quer me curar? Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus fala: eu quero. Jesus quer abençoar você. O nosso Deus, o que criou todas as coisas, como o pastor Daniel falou aqui em João capítulo 1, né? Ele estava com Deus, ele é Deus. Jesus quer nos abençoar, e eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Ele quer abençoar você. Aonde você quer ser abençoado? Na sua vida familiar você será abençoado, porque Jesus quer abençoar você. Na sua saúde, Jesus vai te curar, porque ele quer abençoar você. Todas as pessoas que foram até Jesus foram abençoadas por Jesus.
Irmãos, uma palavra de Deus pode fazer toda a diferença. Por quê? Porque o nosso Deus domina sobre tudo, como nós lemos aqui. A palavra dele foi o suficiente para ele fazer a terra. A terra, as pessoas, como o Salmo 24 fala, é do Senhor. O nosso Deus domina sobre tudo. O Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia. Ele estabeleceu o trono no céu, mas o reino dele domina sobre tudo. O que é sobre tudo? As regiões celestiais, aonde tem potestade, aonde Satanás opera, tenta oprimir, tenta matar, tenta destruir. O Senhor domina aqui, na região celestial. O Senhor domina na terra, domina sobre os reis. Lembra de Nabucodonosor, quando ele se exalta, Deus abate ele para mostrar: eu tenho domínio sobre a terra. Quando Jesus morre, ele vai até as partes mais baixas da terra. Para quê? Para estabelecer para o diabo e falar assim: eu tenho o domínio. Então o nosso Deus, ele domina sobre tudo. E por isso que a sua palavra é o suficiente para trazer vida ao que está morto, para trazer cura ao doente. Ei, querido, ei, vamos estudar a palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, ela penetra em nós, ela produz em nós aquilo que nós não conseguimos. Tem gente que fica aí preocupado, comprando livro de coach, e eu não tenho nada contra, ajuda sim, mas antes, vai na palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus muda seu pensamento. Olha que Paulo vai falar lá em Romanos: metanoia, transformação de mente. Nós precisamos ter o que o coach vai trabalhar, e muitos hoje, escancaradamente, vai na Bíblia Sagrada pegar, e você tem acesso. E às vezes você é um servo de Deus, está com ansiedade, está com aflição, está desesperado, quando na verdade a direção está aqui na palavra. Então, meu amado, esse papo de Bíblia hoje é especial para dizer para você, hein? Vem uma nova fase, porque os seus olhos vão ser abertos. Aleluia. Você vai andar em cima daquilo que Deus está dizendo. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você anda, aleluia, conforme a palavra do Senhor, é luz, é lâmpada. E para passar aqui para o pastor Daniel, eu gostaria que você lesse um texto muito conhecido. Josué, capítulo 1. Tu quer viver uma vida próspera. Tu quer viver uma vida reta em Deus. Tu quer viver um milagre e ter a certeza, a convicção que Deus está com você. Está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha que Deus vai falar com Josué. Josué, capítulo 1, versículo 5 diante, vai dizer: ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Quando você está firmado na palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, você tem uma certeza: Deus é contigo. Se Deus é contigo, tudo que você botar a mão vai prosperar. Aleluia. Se Deus é contigo, tudo que você sonhar vai acontecer. Se Deus é contigo, tudo que você fizer vai acontecer, porque você tem uma palavra. Você anda por cima de uma palavra. Você vai caminhando e você sabe que a palavra de Deus está te sustentando para isso. Então, essa palavra, verso 6, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu fará este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. O que Deus pede pra gente é: esforça. Por que esforço? Porque vai chegar tempo que nós estamos desanimados, vai chegar dia que nós não queremos sair da cama, vai chegar dia que o cansaço vai bater na nossa porta. E o que Deus está falando para mim e para você é: esforça-te, porque eu tô contigo, vai dar certo, você vai vencer, vai dar certo, você vai passar por essa provação, vai dar certo. Porque nós andamos por cima, aleluia, da palavra de Deus, nós caminhamos por uma palavra. Verso 7. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, para que tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares. Agora o verso 8. E não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente conduzirás. Sabe o que faz prosperar o seu caminho? É você andar por uma palavra de Deus. É você viver pela palavra de Deus. É você guardar a palavra de Deus. Essa palavra que muda, que transforma, que sara. E no momento de adversidade, saiba, creia que Deus vai enviar a sua palavra. Deus vai abrir a sua mente. Deus vai trazer ao seu coração a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que aviva. E a palavra de Deus vai avivar você e você vai viver o sobrenatural. Receba essa palavra no nome de Jesus, meu pastor. E aproveitando, pastor, que o senhor está falando de Josué, estava me lembrando aqui do capítulo 6, antes até mesmo de Josué ter sitiado a Jericó e as muralhas de Jericó ter caído, o capítulo 6 de Josué, no verso 2, diz: olha, Josué, eu tenho colocado a Jericó ao seu rei e aos seus valentes na palma das suas mãos. Eu tenho te dado na palma das suas mãos. Olha aí. Mas a muralha não tinha caído, o povo ainda não tinha dado as voltas conforme a ordem do Senhor na muralha para que a muralha viesse ao chão. Mas olha que interessante, primeiro veio a palavra de Deus, depois veio o cumprimento dela. Porque a palavra de Deus antecede o milagre. Você pode perceber que antes de Jesus mandar Pedro lançar a rede do outro lado, dentro do barco, ele pede o barco de Pedro emprestado e fala assim: Pedro, me presta o seu barco. E aí ele começa a ensinar, a palavra é pregada, a palavra é ensinada. Depois que eles ouviram os ensinamentos de Cristo, ele fala: Pedro, faze-te o mar alto e lança a sua rede do outro lado. Olha que interessante, ele lançou a rede do outro lado e veio muitos peixes, de maneira que ele precisou pedir ajuda aos seus companheiros e eles voltaram para a terra, de maneira que eles estavam a noite toda pescando, precisando em busca daqueles peixes, em busca do seu sustento. Mas olha que interessante, o final do texto bíblico diz que eles abandonaram tudo em terra e seguiram a palavra, e seguiram Jesus, porque eles entenderam que a palavra de Deus é suficiente. Olha o que diz, pastor, você que está nos ouvindo aí, olha o que diz Salmos 33, verso de número 9. Salmos número 33, verso de número 9, diz assim: porque falou, foi feito, mandou e logo apareceu. Irmão, não tem nada diante do nosso Deus que não aconteça. Não tem nada que a palavra dele é liberada e que não aconteça. Quando o Senhor escolhe a Jeremias, ele faz uma pergunta, ele testa a visão de Jeremias, ele faz uma pergunta: Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? No capítulo 1 do livro de Jeremias, ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. O próprio Deus diz para ele: disseste bem, Jeremias, porque assim é, eu velo pela minha palavra para cumprir. Como eu disse aqui no início desse episódio, Deus, ele não promove homens, Deus promove a sua palavra, e uma vez que nós estamos inseridos na sua palavra, então esse homem é promovido a fim de expandir, a fim de ecoar, a fim de que a palavra de Deus seja espalhada. Nos últimos dias, o profeta Amós profetizou: haverá fome, haverá sede, não por pão, não por água, mas pela palavra de Deus. É um tempo de busca, Aleluia. É um tempo de nos alimentarmos, como ele mesmo disse a Ezequiel: come este rolo, come essas palavras, porque será doce na tua boca e amargo no teu estômago, porque a palavra de Deus, ela produz efeito, a palavra de Deus, ela produz, ela não volta vazia, como nós já lemos aqui nesse episódio. Eu quero dizer para você, independente daquilo que você está passando, a palavra de Deus pode mudar, até a forma de você orar. Quer um segredo? Quer aprender a orar corretamente? Ore a palavra de Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus ensinando: se você estiver em mim
e as minhas palavras em vós pedireis tudo. Tudo. Ele não falou uma parcela, ele não falou uma porcentagem, ele falou tudo. E tudo quanto me pedires vos será feito. Aleluia. Por quê? Porque quando nós entendemos a palavra, entendemos a vontade de Deus. Quando nós entendemos a palavra, nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós não vamos pedir, como o Tiago disse, você pedir e não recebeu, porque você pediu mal. Pedis para o vosso próprio deleite. Por quê? Quando nós somos instruídos, somos imergidos na palavra de Deus, então nós mudamos a nossa mentalidade, como o senhor disse, pastor Márcio. A nossa mente muda, a nossa forma de ver muda, a nossa forma de enxergar. Nós começamos a ver na perspectiva de Deus, começamos a nos posicionar como Deus nos vê. E Ele nos vê como vencedor, Ele nos vê como aquele que já está acontecendo a palavra que Ele liberou. Então, se levante, sacode a poeira, porque o que Deus tem para ti é maior, é melhor. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro glorioso. Essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra de Deus que muda qualquer cenário, qualquer situação. Irmãos, nós estamos chegando no final já do nosso papo de Bíblia de hoje, né? Eu quero pedir a você que está passando por um momento de dificuldade, que você coloque aqui nos comentários, né, a sua luta, a sua dor, seu pedido de oração. Nós vamos chegar agora no momento de oração. Você que está em casa, coloca um copo d'água, segura ele na mão, consagra. Nós vamos consagrar e você vai beber. E se você está enfermo, Jesus vai curar. Tivemos muitos testemunhos a respeito Sim. desse ato profético, tá? Sim. Importante. Então, você que está em casa, seu filho tá nas drogas, é um usuário de droga, né? E você não aguenta mais, você vai orar, mas vai pegar a roupa dele, vai segurar nesse momento da oração. A unção que está no ambiente, a palavra liberada vai passar para essa peça de roupa. E na hora que ele colocar essa roupa, esse vício vai cair por terra. Pastor, no nome de nesse ato teve uma irmã que ela pegou 1 litro, né? 1 litro de água. A gente pediu um copo de água, ela pegou 1 litro de água da geladeira, ela colocou ali para toda a família beber, para toda a família tomar. Olha. Então aproveita. É um ato de fé. É um ato de fé. E assim, não é que... tem gente que fala bem assim, pastor Daniel. Isso daí é crendice. Não, irmão. Isso é bíblico. A mulher do fluxo do sangue tocou aonde? Nas vestes, nas Por que ela não orou em casa e falou? Eu creio em Jesus, eu vou orar, Jesus vai me curar. Jesus cura também. Sim. Mas ela foi lá e tocou na veste, Sim. na roupa. A roupa Uma de atitude. Jesus tinha um poder? Não, mas a fé daquela mulher e a unção que estava em Ativou. Jesus, porque ele fala bem assim, alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Não tocou nele, tocou na veste dele. Mas por quê? Veste que a gente tá, quando a gente ora, a gente consagra. O lenço de Paulo. O lenço de Paulo, a unção passa, é transmitida. Então, nesse momento, eu quero convidar você a pegar água, a colocar roupa, e nós vamos consagrar por meio da oração. Sim. E você vai dar para o enfermo, e você vai dar para aquela pessoa. Eu não consigo largar o vício do cigarro, da bebida. Pela fé. Mas dá água para ele, porque às vezes ele nem viu. Sim. Ele nem ouviu, Sim. Ele nem orou, mas a fé, eu tenho experiência disso, eu tenho testemunho sobre isso, de pessoas que foram curadas na minha igreja, na igreja onde eu pastoreava, e pessoas foram curadas. Uma mulher que estava desenganada da medicina, Sim. estava com um mioma deste tamanho, o mioma foi expelido do útero dela. Ela não tinha condição porque ela estava com anemia de operar. E foi expelido. E ela colocou aquele mioma como se fosse um parto de gravidez. Ela colocou para fora. Um mioma desse tamanho. Então, isso é o poder de Deus. Isso não tem explicação. Sim. Se tivesse explicação, não era coisa de milagre. Deus. Então, isso é milagre. Então, quero incentivar você. Nós aqui queremos incentivar você. Já vivemos isso, né, centenas e centenas de vezes. Já ouvimos centenas e centenas testemunhar, né, pastor? de testemunho de Temos pessoas. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer essa oração. Sim. O pastor Daniel vai estar
orando por cura, eu vou estar orando por finanças e você vai estar recebendo a bênção de Deus. E é claro, nós vamos orar também pelas famílias. Então, no nome de Jesus, que esse momento de oração você seja impactado e abençoado no nome de Jesus. Eu começo orando, depois o pastor Daniel vai estar orando e nós estaremos terminando hoje o nosso papo de Bíblia. Pai, no nome de Jesus, eu clamo agora, Senhor, pelos teus filhos, pela tua igreja, por aquela pessoa, Pai, que vai, de uma certa maneira, ser tocada pelo esse vídeo, pela tua palavra que foi ministrada. E ficou conosco aqui, Senhor, até esse momento da oração. Pai, nós consagramos essa água, nós consagramos essa roupa, nós consagramos, Senhor, até esse alimento que a pessoa vai comer. Meu Pai, no nome de Jesus, se tem, aleluia, Senhor, uma pessoa que está precisando de um milagre, de uma família que precisa ser restaurada, esse é o momento, Senhor. Meu Pai, portas serão abertas, Senhor, aleluia, através dessa oração. E é por isso, meu Pai, que eu clamo, abre a porta, Senhor Jesus. Abre a porta para este homem, esse chefe de família que está desempregado. Senhor, parece que tudo está dando errado. Meu Deus, esse homem, essa mulher está desesperada. O seu aluguel que está vencendo, que está atrasado. Meu Pai, parece que a vida financeira dele está travada, está amarrada. Mas agora, meu Deus, por meio da oração, em nome de Jesus, eu libero uma palavra, Senhor, para a vida desse homem, dessa mulher. Abra a porta, Senhor. Senhor, gente indo, Senhor, à falência. Senhor, já estão desesperados, porque não conseguem mais pagar um funcionário, não conseguem mais pagar as suas contas. Senhor, agora, dê uma sabedoria a esse homem, uma estratégia a esse homem. Abre a porta para esse homem, para essa mulher, para esse pai de família. Oh, Senhor Jesus, eu clamo agora que haja paz no coração desse trabalhador, que haja paz no coração dessa mulher, dessa mãe que está desesperada porque olha para sua cesta básica e vê que a cada dia mais não tem nada. Mas o Senhor é um Deus da provisão. Provê, Senhor, por meio da tua palavra, eu creio, meu Deus. Uma palavra que nós estamos liberando aqui está mudando lá. Está mudando lá na casa daquele homem. Está mudando na casa daquela mulher. Aleluia, Senhor, nós vamos ver testemunho de vitória na vida financeira dessa família. Nós vamos vivenciar, ó Pai, o milagre acontecer. Sim, por isso, Senhor, provê em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos o teu nome, invocamos ao Senhor neste momento, para que o Senhor, Pai querido, pelo poder da tua palavra, mude este quadro, essa situação. Meu Deus, de repente esta pessoa está enferma, e eu quero pedir o toque do teu Espírito Santo agora, que esta, ó Pai querido, pessoa que está ao alcance desta voz, está assistindo, Pai querido, neste momento, nós te pedimos agora que do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, receba a cura, Senhor. Não importa o que seja, não importa qual foi o diagnóstico médico. Sim. A última palavra é do Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor curou, ó Deus querido, o Senhor ainda continua curando. A tua palavra nos garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo Deus. O Senhor é imutável. A tua palavra não muda. Céus e terra passam, mas a tua palavra não passa, permanece eternamente. E nós oramos a tua palavra, nós sabemos que o Senhor pode e também nós sabemos que o Senhor quer. E profetizamos agora que essa enfermidade saia, quer seja um câncer, quer seja uma depressão, quer seja, Pai querido, qualquer tipo, agora, mental, física, espiritual, não importa, Senhor. Se foi uma obra maligna que foi feita, está sendo desfeito agora pelo poder, Pai querido, da tua palavra.
nós ativamos a nossa fé, ativamos e unimos juntamente com esta pessoa que está orando conosco e pedimos a tua intervenção a partir de agora, Senhor. A libertação, vida, Senhor Jesus. Nós pedimos a transformação da parte do Senhor dentro desta casa. Envia os teus anjos agora no trabalho, no trânsito, aonde esta pessoa estiver nos assistindo, nesse exato momento, recebendo esta oração, que a presença do Senhor inunda esse ambiente agora, Senhor, e destrua agora toda a muralha, destrua agora todo o poder das trevas que tem operado para oprimir esta vida, para trazer, Senhor, de alguma maneira, Senhor, sobre o coração deste homem, desta mulher, meu Deus querido, um prejuízo, Pai querido, uma enfermidade. Nós repreendemos e profetizamos, seja curado agora, receba a libertação da parte do Senhor, receba o toque da parte do Senhor, não importa qual seja a gravidade dessa enfermidade, não importa se seja até o último estágio dessa enfermidade, nós repreendemos agora e liberamos esta palavra: ser curada em nome de Jesus, porque assim o Senhor nos instruiu e nos capacitou com a autoridade. O mesmo Espírito que vivificou, ressuscitou Cristo no terceiro dia, habita em nós e nos deu autoridade para liberar esta palavra sobre a tua vida, para liberar esta palavra sobre a tua família e dizer: a partir de hoje, essa enfermidade tem que sair. A partir de hoje, essa luta, essa tribulação, essa provação, tudo que vem para dar prejuízo à tua família, tudo que vem para desunir esta família, tudo que vem para de alguma maneira combater contra a vontade de Deus, está sendo dispersa, está sendo dissipada pelo poder da palavra de Deus que muda tudo, que é suficiente. Sim. E nós declaramos a partir de hoje que você viverá um milagre da parte de Deus. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba a tua libertação. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Nós profetizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, antecipadamente nós te agradecemos, porque acreditamos na resposta dessa oração. Aleluia. Sabemos que grandes serão os testemunhos que aqui ficarão, Senhor, para a glória, honra do teu nome. Aleluia. Faça novamente, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Querido, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio, e o episódio de hoje foi sensacional. Aleluia. Uma palavra de Deus é suficiente. Creia, guarda isso no seu coração. Não importa se o problema na família, não importa se o problema é na finança, não importa se o problema é na saúde, uma palavra de Deus é suficiente, tá bom? Então, curta, comente, compartilhe. Toda terça-feira às 19 horas, encontramos você tem um encontro conosco, reúne a família, né? E mais uma vez, te pedimos, nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe o vídeo lá no grupo da família, no grupo dos amigos. Vamos fazer com que vidas sejam impactadas pelo poder dessa palavra, pelo poder da oração. Você fazendo isso, você está nos ajudando a levar a poderosa palavra de Deus à vida. Que Deus em Cristo os abençoe e até o próximo episódio.